E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de recap de leitura neste canal. É dia de vocês descobrirem o que eu andei lendo no mês de julho e o que está em andamento. Então, se você estiver curioso, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, gente, vamos começar mostrando o que eu finalizei no mês de julho. Li bastante coisa, li 6 livros nesse mês de julho, até eu estou um pouco impressionada com essa marca, consegui ler bastante coisa e eu fiquei bem feliz com isso e o resultado eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, o primeiro livro que eu finalizei, lembrando que os livros que são e-books, eu vou botar a fotinho deles aqui do lado para vocês verem em cores, tá bom? Foi o Struck from the Record, da K.A. Lindsay. Eu já fiz resenha dele aqui pro canal, então eu vou deixar também linkado aqui em cima a resenha para vocês irem lá assistir. Ele é um livro da série Record, que eu também fiz vídeo da série aqui. Na verdade, esse mês de julho, o que eu mais postei foi resenha neste canal, enfim. Então, vocês estão aí bem servidos de resenhas. Mas ele faz parte da série Record, mas ele pode ser lido separadamente, não tem problema nenhum. Ele é o 4º livro da série e eu gostei muito da história e eu conto todos os detalhes lá na minha resenha. Assistam para vocês descobrirem como é que é a história, tá bom? Segundo livro que eu li foi o Glória da Manhã, da Laverne Spencer. Esse livro, ele tá aí como candidato à minha melhor leitura do ano. E ele já entrou para a lista dos meus livros favoritos da vida. Amei esse livro, ele mexeu com um lado meu muito emocional. Eu achei esse livro sensacional em todos os aspectos. É uma coisa ou outra que a gente releva ali, que a gente não gosta, mas assim, no geral, eu não. Acho que eu praticamente zero críticas a ele. Eu gostei muito, eu gostei de verdade dessa história, eu gostei de verdade desse livro. Eu achei que a autora ela conseguiu criar um casal ali. A história começa através de um casamento de conveniência, é um romance histórico, então você entende todas as circunstâncias de ambos. Eu não vou me prolongar falando sobre o livro aqui não, porque eu fiz resenha dele também aqui no canal, é uma resenha até bem longa e muitas pessoas me responderam positivamente depois de assistirem a resenha. Eu fiquei muito feliz com isso, então eu vou deixar linkado aqui para vocês irem lá conhecerem, porque realmente, gente, ele tá sendo uma das minhas melhores leituras, até o momento a melhor leitura que eu fiz esse ano. E eu desejo que todo mundo conheça essa história. Assistam lá a minha resenha, tá bom? O terceiro livro finalizado foi o Hands Down, da Mariana Zapata. Também já tem resenha dele aqui no canal, então vocês podem conferir aqui no link. Tem muita resenha, gente. Esse mês de julho o que eu mais fiz foi resenha, li bastante coisa e resenhei logo. Então vocês podem ir lá conferir. Esse é um livro, um romance de melhores amigos que se apaixonam. É um romance muito gostosinho de ler e eu acho que vocês vão gostar. Foi a última resenha que eu postei aqui no canal, então assistam lá, tá bom? E quarto livro, eu disse que foram 6, hein? Eu li bastante coisa esse mês. O quarto livro foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu li esse livro. Ele é o 5º livro do Desafio dos 12 Livros para 2000. Quinto? Quinto? Acho que é o 5º livro do Desafio dos 12 Livros para 2021. Se eu estiver enganado, depois eu me corrijo. Mas, gente, eu demorei tanto a ler esse livro. Tanto. E eu também não vou entrar em detalhes agora não, porque pro final da semana vai sair a resenha dele aqui no canal também. Então aguardem a minha resenha desse livro. Mas eu tenho bastante coisa para falar sobre ele, eu vou deixar para falar sobre tudo isso, sobre tudo que aconteceu, o meu motivo para ter demorado tanto a ler este livro e vou deixar para falar tudo na resenha dele. Aguardem, tá bom? Mas só adiantando, 4 estrelinhas para ele. Agora, o 5º livro que eu li foi o Honey Don't List, da Christina Lauren, das autoras Christina Lauren. Eu peguei esse livro para ler e eu tava bem empolgada porque eu li O Amor e Outras Coisas. E antes de ler Glória da Manhã, O Amor e Outras Coisas estava sendo, das autores, né, da Christina Lauren, estava sendo a minha melhor leitura de 2021, até Glória da Manhã. Então eu comecei a ler o Honey Don't List com bastante empolgação e com bastante expectativa. Apesar de nem todos os livros das autoras serem 5 estrelas para mim, eu fui ler ele com bastante vontade mesmo. Inclusive, isso me deu uma ideia aqui agora. Eu vou fazer um vídeo
mostrando pra vocês todos os livros que eu já li delas. Então, e vou contar um pouquinho sobre a história de cada um. Nem todos têm resenha aqui no canal, mas a maioria tem resenha lá no blog. Então, o que eu tiver lido da autora, eu vou fazer um apanhado, vou fazer um vídeo sobre elas e contando também sobre as minhas leituras. Mas eu já comecei a ler ele bem assim, com uma expectativa bem alta, acabou não fluindo tão bem quanto eu imaginava. O final da leitura eu fui meio que empurrando com a barriga, só pra finalizar mesmo, mas eu vou fazer resenha dele no blog e no canal, então aguardem também. Para as próximas semanas vai estar saindo, eu vou estar conversando com vocês sobre este livro especificamente e a minha opinião sobre ele. Não gostei tanto e em breve eu vou explicar os motivos, mas enfim, depois eu explico melhor. E o último que eu li foi uma indicação que eu vi num grupo de leitores que eu participo. Chegou em julho, a gente tem o Dia do Amigo, né? E nesse grupo o pessoal começou a indicar livros com a temática de melhores amigos que se apaixonam. Vocês sabem que esse é um clichê que eu amo ler, eu gosto muito, inclusive indico muito. Já fiz vídeo sobre isso, eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Se eu tiver feito, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards ou na descrição desse vídeo. Enfim, então estavam indicando vários livros dentro dessa temática. Eu fui lá, eu fui catando várias dicas e várias dicas. Aí eu fui e peguei este que é o Tequila Tequila da Emma Hart e li ele no meu Kindle e, gente, eu achei ele bem divertido, mas também meio mediano. Eu não vou fazer resenha dele aqui no canal, eu vou fazer resenha dele só lá no blog, mas eu achei o livro, ele é gostosinho de ler, mas ele é um pouquinho mediano. Então, assim, a premissa é bem mais engraçada. Na prática mesmo, a história fluindo não é tão... É mediano. Eu dei 3 estrelas. 3 estrelas ainda tá sendo meio muito, sabe? Mas, enfim. 3 estrelinhas pra ele, talvez 2,5. Mediano. 2,5. 2 estrelinhas e meia. Honey Don't List é 3 estrelas. Então, Tequila Tequila eu acho que não chega ao mesmo nível, não. Acho não, tenho certeza, não chega ao mesmo nível. Por isso que eu não vou fazer resenha dele aqui no canal, mas eu vou fazer resenha dele lá no blog, então em breve, quem acompanha o blog, se tu não acompanha o blog, você tá dando mole também. Mas enfim, em breve vai estar saindo lá no blog, certo? E essas foram as minhas leituras do mês. Eu posso dizer pra vocês que foi um mês, não foi um mês 5 estrelas, mas foi um mês aí acho que 4 estrelas. No geral, assim, olhando todos os livros, eu acho que dá umas 4 estrelas, 3,5 estrelas no mês. É bom, né? É bom. Vamos para o que está em andamento, gente. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Depois que eu desempaquei Fahrenheit 451, é um livro de 200 páginas, gente. 200 e pouquinhas páginas. Mas ele estava prendendo todas as minhas outras leituras físicas, de livros físicos, né? Melhor explicando, porque e-book eu tava lendo loucamente, mas ele tava aprendendo as minhas leituras físicas porque eu me coloquei como regra só ler outros livros depois que eu terminasse ele. Então depois que eu finalizei eu consegui adiantar com as minhas leituras, mais ou menos. O único que não andou mesmo foi esse, que é o Grandes Esperanças, do Dickens. Eu já expliquei aqui a minha situação com ele, não vou me prolongar não. Se alguém tiver alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Mas eu tô nessa peleja com esse livro aqui, mas eu vou retomar a leitura assim em breve. Vamos aguardar aí que eu acredito que... E quando eu terminar, gente, vocês vão comemorar comigo e eu vou comentar com vocês, eu vou fazer resenha. Aguardem, só me aguardem, tá bom? Vai sair. Em algum momento vai sair, não tô com pressa também não. Não vou me desesperar por causa disso. Um pouquinho. Enfim. Seguindo, aí tem Grandes Esperanças que eu tô lendo. O outro que eu estava lendo, mas esse daqui eu me forcei mesmo a parar de ler por causa de Fahrenheit. A leitura dele estava muito melhor do que de Fahrenheit. E eu parei de ler pra tentar adiantar ele, né? Depois que eu terminei, eu retomei a leitura, que é o Pachinko. E a leitura que tá fluindo, que é uma beleza. Os capítulos são curtos. A história é interessante. A autora, como ela vai se estender aí por um bom período de tempo e acompanhando uma família por um grande período de tempo, ela não se prende a muitos detalhes do cotidiano deles. Então a história vai fluindo e vai crescendo e vai acontecendo, e a gente sente isso acontecer, a passagem de tempo e tudo que vai acontecendo no livro.
Então, o Patinco ele flui, que é uma beleza, gente. Também vou fazer resenha dele assim que eu finalizar a leitura. Ele também provavelmente vai ser uma das minhas melhores leituras do ano, porque o livro é emocionante pra caraca. Então, aguardem, aguardem. Bom, o próximo que eu comecei a ler, eu ainda tô na introdução, a introdução dele é longa, mas eu tô lendo assim com bastante paciência, que é o Podres de Mimados, do Theodore Dalrymple. Esse livro aqui eu peguei emprestado com uma amiga minha. Eu assisti o vídeo, a resenha dele da Tati Feltrin, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo, o vídeo dela. Eu assisti o vídeo dela lá no canal dela, eu achei muito interessante. E esse livro ele sai bem do padrão romance que geralmente eu leio e resenho e comento com vocês. Posso dizer que é a minha zona de conforto. Ele sai um pouco disso, dessa minha zona de conforto, mas eu tô achando esse livro aqui de um negócio assim tão interessante, mas tão interessante que eu tenho certeza que eu vou ler muito rápido. Eu peguei ele emprestado com a minha melhor amiga Marina. A gente se encontrou uns dias atrás e a gente estava conversando e eu comentei, a gente conversa sobre milhares de coisas, né? E eu comentei sobre comentei por alto, né, que eu tinha assistido a resenha, e ela falou assim, é tal livro que quando eu fizer a resenha dele eu vou explicar melhor, né? Mas a Marina, ela lê bastante coisa e ela me indica também muita coisa. É a pessoa que tem um gosto literário maravilhoso e é a pessoa que eu mais confio para indicações literárias. Vocês confiam em mim para indicações? Eu confio nela também, apesar de pegar de vocês também. Mas ela, assim, ela me indica muita coisa boa e como eu já tinha assistido o vídeo da Tati, ela falou assim, eu tenho o livro, você quer emprestado? Eu falei, claro, né, eu quero ler esse livro. Ela disse assim, você vai ler super rápido porque ele é muito interessante. E ele é um livro que tá ali dentro do gênero de crítica social. E aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, isso daqui não é marcação minha, tá? É marcação dela, que o livro não é meu. Então, obviamente, eu não vou marcar aquilo que não é meu. Mas o livro dela tá todo marcado. A única coisa que é minha aqui é o marcador que tá marcando aonde eu parei de ler. Mas aqui, ó. Pra quem tem nervoso disso, odeia ver essas coisas marcadas. Mas eu sou igual a ela, eu gosto de marcar meus livros. Eu tenho a opinião de que um livro só é bem lido quando ele tá bem marcado. Então, enfim, é isso que eu faço. Eu também marco e essas marcações não me incomodam. Então eu comecei a ler este livro e ele vai fazer uma crítica social a respeito dessas questões do sentimentalismo tóxico. Então, quando eu terminar de ler, eu vou comentar com ele sobre ele aqui no canal, provavelmente eu farei uma resenha sobre e vou explicar a minha opinião e o que eu achei de interessante nesse livro ou de não tão interessante. Então, aguardem. Mas enquanto o meu vídeo não sai, vocês podem assistir o da Tati caso interesse a vocês. Eu acho que vale a pena. Eu já conversei com ele sobre ele com as meninas e elas acharam super interessante também, porque é uma análise da vida, né? Então eu acho isso bem válido de ler. E acho que é o primeiro livro sobre este assunto que eu estou lendo. Então, eu acho que comecei bem também. E por fim, mas não o último... Não, esse daqui não é o último livro que eu tô lendo, não. Gente, tô lendo muita coisa ao mesmo tempo. São 5 livros. Enfim. O quarto livro que eu estou lendo, que é o Essa Garota, que nas minhas contas, eu acho, é o 6º livro do desafio dos 12 livros para 2021. A gente está no mês 8, né? Então o certo seria estar lendo o livro 8. Porém, enfim, fazer o quê, né? Acontece. A gente está atrasado na meta de leitura, mas eu não vou surtar a respeito disso. Eu tô bem de boas e vamos seguir em frente com isso. Essa Garota da Colleen Hoover, que, pasmem, eu não tinha lido ainda. Eu já li Métrica, eu já li qual é o nome do segundo, Pausa, e faltava ler o terceiro, que é o Essa Garota da série Slummet. Vamos ver o que eu vou achar. Eu tive um certo, fazendo um OBS aqui, um parêntese, abrindo parêntese. Eu tinha um meio que preconceito. Eu achava que depois que terminou Pausa, não tinha necessidade desse livro. Então eu vou ler e vou descobrir se havia necessidade ou não. E depois que eu terminar de ler, ele obviamente terá a resenha dele aqui no canal e lá no blog. Beleza? E por fim, o último livro que eu estou lendo, que está em andamento, é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes.
E, gente, eu estou lendo puramente por causa do filme que estreou na Netflix. Eu ainda não assisti o filme, porque eu queria ler o livro antes, né? E eu queria ler para poder comentar com você e fazer a mesma coisa que eu fiz com o do que eu, o livro da série dos Bridgertons, e que tem a série Bridgertons lá no Netflix, e eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, se não tiver mais espaço nos cards. Para vocês irem lá assistir a minha comparação entre a série e o livro. E eu quero fazer a mesma coisa, comparar o livro com o filme aqui no canal. Em breve eu farei isso com vocês e para vocês. Mas já vou logo adiantando. Quando eu comecei a leitura do livro, eu lembrei imediatamente porque eu não li quando a Jojo tava lá no hype. Eu lembro perfeitamente o dia que eu estava na Bienal do Rio, alguns anos atrás, e tinha no stand da Intrínseca tinha dezenas de livros da Jojo, não sei se eram dezenas, mas tinha muito livro da Jojo, e ela tava publicando muita coisa, a Intrínseca tava lançando muita coisa, porque como eu era antes de você, tava explodindo de sucesso, então eles obviamente vão trazer mais livros da autora e as pessoas obviamente vão comprar mais ela. Então eu fui lá olhar, né, os livros e ver o que tinha de interessante. E eu costumo ler sinopses, né, para ver o que vai me chamar a atenção. E eu lembro perfeitamente, quando eu comecei a ler A Última Carta de Amor, eu lembrei perfeitamente porque eu passei longe desse livro. Eu vou contar um pequeno spoiler aqui do livro para vocês, mas isso é o início da história. Eu tenho muita baixa tolerância a traidores. A história de traidores, de pessoas que traem seus cônjuges, enfim. Eu não suporto traição. E eu não suporto, assim, é muito difícil eu ler uma história que tenha traição e eu vá gostar dela e eu vá carregá-la até o final. Eu não suporto. Quando eu vejo isso numa sinopse de livro, eu já passo longe. Tem determinadas coisas em livros que hoje o meu gosto tá meio que refinando, né? Eu vejo na sinopse, o cara é muito problemático, cheio de dramas no passado. Eu já passo longe desse tipo de livro. Hoje em dia eu praticamente não leio nada que tenha aquele CEO poderoso com um passado triste. Eu já não leio, porque eu já não gosto mais, não faz o meu estilo mais. E nada contra quem lê, tá, gente? Isso daí é gosto de cada um e o gosto é uma coisa muito pessoal. Não tem problema nenhum você gostar desse tipo de livro. Eu não gosto mais, já li bastante, mas hoje em dia eu já não leio mais. Então, mas história com traidores, pra mim, é uma coisa assim, muito que fica atravessado na minha garganta. Mas eu tô tentando superar isso neste livro. Eu comecei a ler ali já no início, já não me agradou por conta de uma determinada situação em que a protagonista vive. Não sei como é que a Jojo vai mostrar isso, se ela vai passar pano pra situação, e, enfim, utilizar daquelas desculpas meio frágeis, né, pra demonstrar a falha de caráter de personagens e tornar eles um pouco mais perdoáveis. Eu não sei como é que vai ser. Enfim, aguardem, porque depois que eu terminar de ler, eu obviamente vou terminar de ler e vou fazer resenha pra vocês. Vou ler, assistir o filme e vou resenhar e vou comparar, vou dar minha opinião sobre tudo e vamos comparar aí, vamos ver o que eu vou achar. Será que eu vou pagar a língua e me apaixonar pela história? Será que eu vou continuar com o mesmo pensamento? Não sei, estamos aqui pra isso. E eu espero mudar de opinião e gostar muito do que eu vou encontrar nesse livro, porque eu gosto da Jojo, ela tem uma boa escrita, a escrita dela é emocionante. Pra mim, o melhor livro dela é o 1+1, que é esse daqui, também aqui. É o melhor pra mim. Nem Como Eu Era Antes de Você bate aquele livro ali pra mim. Então, enfim, vamos aguardar, né, gente? Torçam aí pra me pagar a língua. Eu tô torcendo por isso. E, bom, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que vocês também me contassem aí a opinião de vocês sobre todos os livros que eu mostrei. Muito livro, né, gente? A opinião de vocês também sobre será que eu vou gostar de A Última Carta de Amor. E também me digam nos comentários se vocês estão lendo, o que é que vocês estão lendo e como é que foram as leituras de vocês no mês de julho.
Eu achei que foi um mês bom de leituras, eu consegui ler bastante coisa. E eu vou contar pra vocês por que eu consegui ler bastante coisa. Eu me dei uma semana de férias nessa última semana de julho. Eu tirei uma semana de férias, então foi assim maravilhoso, gente. Eu relaxei, eu desestressei. Você viajou, Bárbara? Não, eu fiquei dentro de casa. Fiquei dentro de casa na paz, sem me obrigar a fazer nada, nada assim de trabalho, né? Então foi muito bom pra mim e por isso eu consegui fazer bastante coisa, principalmente nas leituras. E eu tô bem satisfeita com isso. Me conta aí como é que foi o seu mês, você tirou férias também? Vamos conversar, tá bom? Um beijo pra você que me acompanhou até o final desse vídeo, lembrando que resenhas, etc, onde você pode comprar, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Você comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E não esquece de se inscrever. Se você quiser, se inscreve e ativa o sininho clica no sininho e ativa as notificações para você receber sempre uma mensagem do YouTube te avisando quando sair um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Em breve, muito em breve, eu tô de volta gravando a todos vocês. Até já. Tchau, tchau.